eu prometo que eu vou utilizar o meu tempo aqui para trazer uma palavra, uma mensagem de edificação para a sua vida, para você sair daqui mais alimentado e muito mais apaixonado por Jesus do que quando você entrou. Você toma posse? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, rápido, para poder ganharmos mais tempo, porque as horas não nos permitem. Eu vim do Rio de Janeiro, irmão, pensa na correria, mas Deus é bom. Eu vou ler com vocês Atos dos Apóstolos. Vocês podem abrir o capítulo 12, mas eu vou ler primeiro no capítulo de número 1. Capítulo 1 de Atos, depois nós leremos o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Você pode abrir capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos, e eu vou ler com vocês agora. Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, pega carona com o vizinho. Certamente você encontrou. Eu vou ler Atos capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 8, depois nós leremos o versículo de número 5 do capítulo 12. Está escrito assim. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder e a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 5 do capítulo 12 está escrito assim: Pedro, estando aprisionado na prisão ou detido no cárcere, a igreja fazia contínua oração fervorosamente por ele a Deus. Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente por ele a Deus, em favor dele a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, olhe para cá, me preste a sua atenção por hora, por alguns segundos, depois por alguns minutos, tá bem? Olhe para cá. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam batendo uma palma. Para que vai servir isso? Para eu me certificar de que vocês que estão me vendo e ouvindo vão ficar comigo até eu entregar o microfone ao pastor Marcelinho, beleza? Então eu pergunto, tá ligado? Aí você me bate uma palma, tá ligado? Pronto, você me dá esse pá e eu sei que tu tá aqui no culto comigo, tá ligado? Quando eu disser glória a Deus, você dirá após mim, aleluia. Quando eu disser aleluia, você dirá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá ligado? Pronto. Quando eu disser vivo, você não responderá morto. Se eu disser vivo, você vai só levantar as suas mãos e vai chamar o nome de Jesus muito rapidamente. Vivo. Tá ligado? Glória a Deus. Aleluia. Morto. Ai, irmão, por 0,1 segundo eu te peguei, irmão. Como assim, irmão? Senhor, ajuda teu povo, Pai. Eu sei que é domingo, amanhã é segunda, dia de voltar para a labuta, né? Amém? As irmãos ficaram oprimidos, que nem no amém quiseram dar amém. Tá ligado? Pronto. Fica aqui comigo, por favor, e me preste a sua atenção agora. Amados, Atos dos Apóstolos é um dos livros mais fascinantes do período neotestamentário. Ele é chamado por alguns eruditos de Evangelho do Espírito Santo, porque apresenta a atuação do Espírito na inauguração da igreja primitiva. O nosso querido e amado Lucas, que foi um grande amigo e companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo, foi o grande responsável de ter escrito este livro como um tratado teológico, direcionando também a pessoa de Teófilo. Lucas escreveu Atos como uma segunda parte ou extensão da sua primeira obra, que é o Evangelho que leva o seu nome. Primeiro falando sobre o Cristo, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, depois Atos dos Apóstolos para falar sobre a inauguração da igreja, bem como os passos dos apóstolos para a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ambos usados pelo nosso Deus, através da influência do Espírito Santo, para ganharem almas para o reino, usados pelo Senhor com o mesmo objetivo,
ganharem almas e glorificarem o nome de Jesus. Mas Atos dos Apóstolos também é um livro brilhante porque apresenta-nos milagres estrondosos que são registrados do capítulo 1 até o capítulo de número 28. Posso dizer para você que Atos é um livro de muitos milagres. Só que o maior de todos estes milagres, o mais ilustre, o mais épico, o mais grandioso e extraordinário, é o milagre da conversão. Então eu estou basicamente dizendo para você que muito mais importante que fazer um cego ver, um mudo falar, um paralítico andar, ou morto voltar à vida, é o Espírito de Deus convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Amanda, você está dizendo que desconsidera os demais milagres citados? Estou dizendo que eu creio nos tais. Estou afirmando apenas que a prioridade do Senhor é salvar. Isso é fato. Nós olhamos a Bíblia no capítulo 1, onde lemos, a princípio, no capítulo 1, Jesus, junto de seus discípulos, após ter ressuscitado dentre os mortos e ter passado alguns dias com os mesmos, disse a eles, quando fora questionado acerca dos tempos e das estações, das coisas, ora, os homens questionaram a Jesus, quando o Senhor restaurará o reino a Israel? Será neste tempo? Aí Jesus, olha, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês não precisam saber sobre o que o Pai faz ou deixa de fazer, ou aquilo que Ele estabeleceu pelo seu próprio poder ou exclusividade. Mas se atentem em receber a virtude que virá sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês precisam se preocupar em ficar no lugar da promessa, para serem cheios e testemunhar, não só aquilo que eu fiz por intermédio de palavras, sobretudo em ações. Aí a Bíblia diz que eles foram obedientes àquilo que Jesus havia dito e ficaram no espaço geográfico, onde? Jerusalém. O texto bíblico, no capítulo 2, afirma-nos que eles estavam reunidos, juntos, orando unanimemente, quando de repente ouviram do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Eles falavam em novas línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem, sendo todos cheios do Espírito Santo. Ora, manifestação de poder, cumprimento da promessa. O que Pedro fez? Podendo ser egoísta, como alguns, se calado, ele poderia ter se calado. Mas Pedro decidiu pregar sobre o Cristo que transformou a sua vida. Aí a Bíblia diz que ele abriu a boca. Ele pregou sobre Jesus, vendo como resultado da sua mensagem a conversão de 3.000 pessoas. Quem me entende, diga amém. 3.000 pessoas foram salvas através da mensagem que Pedro liberou. Milagre poderoso. Capítulo 4, versículo 4, Pedro repetiu o sermão, falou de Jesus de novo. Ora, subiu o número dos salvos. Não são mais 3, como é apresentado no capítulo 2. Multiplicaram-se para quase 5. Quase 2.000 pessoas alcançadas na segunda mensagem repetida de Pedro. Capítulo 8, nós vimos Filipe, conduzido pelo Espírito até o eunuco superintendente de Candace. Aquele homem, segundo o próprio texto, trazia consigo um rolo do profeta Isaías, não compreendendo o que lia, quando Filipe lhe falou pelo Espírito acerca da persona de Jesus. O eunuco abraçou a fé, passou pelo batismo nas águas e seguiu seu caminho feliz, porque naquele dia ele não encontrou, mas ele foi encontrado pelo Salvador de sua alma. Cristo. No capítulo 9, Saulo foi achado por Jesus. No capítulo 10, Cornélio e sua casa também. No capítulo 11, o povo gentil de Antioquia foram alcançados pela mesma mensagem, a mensagem das boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 12, nós vimos agora uma autoridade se levantando para interromper este crescimento da igreja. Por isso, parando aqui, para otimizar o meu tempo, Lucas diz as seguintes palavras. No versículo 1, naquele mesmo tempo, ou naquela ocasião, mandou Herodes prender alguns da igreja, a fim de os maltratar. E fez, versículo 2, passar a fio de espada,
Tiago, irmão de João, vendo que isto agradava ao povo judeu, ele consentiu prendendo a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Como nós podemos interpretar aqui, naqueles dias ou naquele tempo, o auge da igreja, quando nada e nem ninguém conseguia paralisá-la. Neste tempo, mandou Herodes perseguir. Começou com uma perseguição. Não satisfeito com a perseguição, ele pegou e matou Tiago. Não satisfeito em perseguir e matar Tiago, ele colocou Pedro encarcerado. Agora a pergunta que eu faço, e a partir daqui eu começo a pregar, eu lhe pergunto agora nessa noite, dos dois apóstolos aqui nominalmente citados, você percebeu que um se foi e o outro ficou. Fato. Um perdeu a vida, outro apenas a liberdade. Fato. Agora sim, a pergunta que eu te faço é, se o Deus que nós servimos, que tributamos de louvores todos os dias, o mesmo que, segundo as Escrituras, faz questão de mencionar, como Deus, Senhor, poderoso, soberano, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que tem o poder sobre a vida, a autoridade sobre a morte, tudo e todas as coisas nas mãos, se de fato é, eu lhe pergunto, por que ele permitiu a morte de Tiago e um possível livramento de Pedro? Não há como sustentarmos uma ideia ou hipótese de um favoritismo dentro desta narrativa, porque tanto Tiago quanto Pedro eram úteis para o corpo do Senhor, estiveram presentes em momentos importantíssimos para a propagação do Evangelho. Se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 22, no versículo 39 do Evangelho de Lucas, você perceberá que Jesus, tomado por uma angústia, entrou no jardim de Getsemane para orar. E ele levou 3 íntimos para o lugar da oração, que foram Pedro, Tiago e João. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, você perceberá que Pedro, Tiago e João presenciaram um pedaço, um resquício do vislumbre da glória ao ver a face de Jesus transfigurar-se. O Cristo revelando-se de dentro para fora. Estavam os 3 ali. Estiveram em momentos icônicos, 2 dos que eu citei. Eles conheceram o Pai, que fora revelado por meio da declaração do Filho. Quem lembra do que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Eles estiveram em momentos semelhantes. Quando questionados do mesmo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mesmo assim eu torno a perguntar, por que um se foi e o outro ficou? Por que um morreu e o outro sobreviveu? A resposta é simples. Todo o poder, domínio, sabedoria e soberania pertencem a Deus para ele fazer o que quiser. No momento e na hora em que decidir. Amanda, você poderia ser mais clara? Agora, a uns ele salva na morte, outros ele salva da morte. Pegou? Vou repetir. A uns ele salva na, outros ele salva da. Entendeu? O trabalhar de Deus foi o mesmo, só que de uma forma diferenciada. Então nós concluímos a primeira lição. O Deus que está no vale também está na montanha. O Deus que está na escassez também está na bonança. E o Deus que dá vida tem poder de tomá-la. Ele é autor, é dono, ele faz o que quer, no momento que quer, na hora que quer, ainda que a nossa mente humana e limitada não consiga compreender. Quem está comigo está ligado. Mas agora vamos considerar, por exemplo, o que o outro Tiago, irmão do Senhor, na sua bendita epístola, no capítulo de número 1, versículo 3, disse aos irmãos, com o intuito de despertá-los a esperança. Ele disse, queridos irmãos, tende por motivos de grande gozo, quando vocês passarem por tribulações, mas lembrem-se que essas tribulações produzirão sobre vocês fé. A fé, por consequência, trará a vocês perseverança. Ora, gente, hoje é domingo, 27 de abril
19h59 da noite. Se podia agora, neste domingo, estar em qualquer lugar, talvez em casa, com a perna para o alto, descansando o restinho de domingo que você tem, porque amanhã tem que acordar cedo para ir para a labuta. Você podia agora estar no shopping, viajando para a cidade vizinha, eu não sei, fazendo qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, mas você abriu mão de estar lá para vir a este lugar, que não é qualquer lugar. Então, já que você vem de sentou, está nessa conferência de mulheres, escuta, não estranhe se de repente, repentinamente, tudo que dava certo na sua vida começar a dar errado. Opa, não estranhe se repentinamente tudo que progredia regredir. Eu tenho notícia para dar à igreja esta noite. Sejam bem-vindos ao Evangelho sofredor de Cristo Jesus. E tem mais, se hoje ele decidir não nos fazer mais nada, ainda assim nós celebraremos, porque ele já nos fez tudo. Ora, e se nós orarmos insistentemente e as coisas não saírem como gostaríamos, todos nós permaneceremos tendo motivação para levantarmos as mãos e tributarmos a eles louvores, honra, glória, poder e majestade. Você me olha com essa cara desesperado, torcendo o rosto para mim, dizendo, é um absurdo, saindo do Rio de Janeiro, enfrentando 345 quilômetros de estrada, para olhar na minha pupila nesse momento e dizer que eu tenho motivo para adorar, desconhecendo o meu grau de problema. É verdade, irmã, verdade mesmo. Amanda, você nunca me viu, você não me conhece. Verdade, eu nunca te vi, não te conheço, mas eu falo do meu pai, que é teu pai, que te conhece, me conhece, nos conhece. Ele diz que todos nós temos o mesmo motivo para adorar. É isso mesmo, é preto, é branco, é pardo, é índio, amarelo, é alto, é baixo, é gordo, é magro, é pobre, é rico, é careca, é cabeludo. Todos nós temos o mesmo motivo para adorar. Sabe qual é? A graça salvadora, regeneradora, redentora, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, repousa sobre nós. Por isso nós levantamos as mãos, por isso nós bendizemos. Graça, você foi salvo pela graça, caminha por causa da graça, está debaixo da graça. E se não fosse ela, só que Deus é bom, Deus é bom, Deus é grande, Deus é lindo, Deus é extraordinário, Deus é excelso e é magnífico. Pergunte-me por quê? Você dormiu, pergunte-me por quê? Porque ele nos deu uma bonificação. Pergunte-me qual? Misericórdia. É! Misericórdia! Não me entendi. Vamos lá. Se a graça me possibilita viver em Jesus o que não mereço, que é a salvação, o que a misericórdia faz? Me priva de viver o que eu merecia. O que o homem merecia por causa do seu pecado? Inferno, juízo, cólera, ira, condenação. Eu ficaria aqui destrinchando o que eles chamam dentro da academia teológica de o maior tratado teológico do Novo Testamento, intitulado Epístola de São Paulo aos Romanos. Só que eu não tenho tempo, eu também não quero enfadar você. É por isso que eu fico com o texto do Antigo, onde um profeta teve a coragem de, mesmo vendo a sua pátria ser destruída, os compatriotas da nação sendo levados para o cativeiro babilônico, ele teve a coragem de dizer, irmãos, as misericórdias do Senhor, elas não eram nem serão, elas são. Alguém já pegou isso aqui? As misericórdias do Senhor não eram nem serão, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Ele disse, novas são todas as manhãs. De maneira muito ousada, eu estou olhando nos teus olhos agora e dizendo que hoje vem cedo a claridade da luz desse domingo que invadiu a janela do teu quarto e não te permitiu dormir até meio-dia como talvez você gostaria. Não foi tua sensibilidade de ouvir o despertador tocar porque tinha que vir no culto matinal, capaz. Não, foi o ato ansioso de Deus de se levantar para dizer, renova a misericórdia, celebra, porque com ela te possibilitou mais uma oportunidade de viver mais um dia. Você olha para mim e diz assim, mais um dia para quê, Amanda? Eu estou cheio de problema. E Deus te diz para viver de novo, para celebrar de novo, para agradecer de novo, para bendizer de novo, para adorar de novo. Você pode fazer isso, por favor? Bendiga o nome de Jesus, porque você está aqui.
Eu não sei se você consegue comigo pensar neste momento no tanto de pessoas que muito provavelmente planejaram o dia de hoje e não levantaram de suas camas. Você, independente do grau de dificuldade, dos percalços que está enfrentando, talvez deitou a cabeça no travesseiro, tomou aquele famoso remedinho e disse: Jesus, me poupe na madrugada. O Senhor podia voltar sem que eu visse e acordar só na eternidade. Aí Deus olhou para você e disse: eu vou mostrar que quem manda na sua vida sou eu. Chegou hoje de manhã, o solzão raiou na sua janela e o Espírito Santo, na misericórdia renovada, te deu bom dia. Você levantou, filha. Você pode adorar a Jesus por isso. Você está viva. Não vem com essa de olhar para mim e dizer: Amanda, eu estou sem dinheiro, que eu vou te dizer, mas está viva. Minha casa está de cabeça para baixo. E eu te digo: mas você está viva. Amanda, eu estou sem saúde, mas você está viva. Você pode celebrar pelo amor de Deus. Isso é misericórdia. O salmista disse: eu me deitei e dormi, me levantei, acordei ou despertei, porque a mão do Senhor me sustentou. Você duvida do cuidado de Deus? Você está vivo aqui. Misericórdia renovada. Tiago foi salvo na... Pedro, obrigado. Tiago salvo na e Pedro salvo da. Herodes agora está decidido a colocá-lo encarcerado, escoltado por 4 quaternos de soldados. São 16 homens fazendo escoltas para cuidar de um apóstolo. Perceba, por favor, que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de um homem que tinha história. Como eu não prego para qualquer igreja, eu prego para uma igreja que tem história. História. Herodes colocou Pedro escoltado por 4 quaternos de soldados. Eu me perguntei diversas vezes o que tinha de tão especial Pedro para ser escoltado por 16 no período de 7 dias. Se ele não era o tipo de sujeito que apresentava ameaça, porque muito mal sabia usar uma espada. Todos aqui se lembram do episódio de Getsemane, quando Judas chega com a guarda, a mando de Caifás para prender o Cristo. Ele fica tão irado que ele arranca a espada da bainha e ele decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Sabia nem usar uma espada, porque se soubesse de fato não tinha decepado a orelha, tinha matado o malco de uma vez. O que Pedro tinha de diferente? História. Porque chegaram e contaram para ele: vem cá, Senhor, senta aqui do meu ladinho, que eu vou lhe contar a história desse homem. Tu não sabe, mas eu sei. Ele foi preso uma vez, sabia? Quem prendeu ele lá atrás foi o Sinédrio judaico. De maneira inexplicável, ninguém consegue dizer, até os dias de hoje, como ele saiu de lá. Aí fizeram uma investigação básica e descobriram que o chefe da guarda não viu sair. O carcereiro não viu sair. Os demais soldados não viram sair. Nós só soubemos depois que a porta de ferro que o prendia se abriu. Ele para as ruas com vida saiu e voltou a pregar em Jesus, que transformou a vida dele. Só que teve uma segunda vez. O Sinédrio o colocou no tronco, bateu muito e o encarcerou. Agora tu não sai. Adivinha? Saiu. Como? Eu não sei. E o carcereiro? Não viu. O chefe da guarda? Não viu. Os demais soldados? Não viram. Pela segunda vez, a porta que o prendia se abriu. Ele com vida saiu e voltou a pregar esse Jesus das ruas. Herodes disse: é o camarada, dá problema, porque ele não anda sozinho. Saiu a primeira, saiu a segunda, a terceira, ele não sai. Eu não estou falando de um pedófilo, não prego sobre um traficante de drogas, um miliciano, um homicida. Eu não estou falando sobre um homem que era ameaça para uma sociedade. Eu estou falando sobre um cidadão do reino que virou ameaça para o inferno pelo peso da mensagem que pregava. É sobre ele que eu estou falando. É sobre um cara que tinha história. Bora fazer uma retrospectiva da história do sujeito. Ele foi alguém que negou Jesus, Amanda, 3 vezes, mas foi restaurado pelo Senhor. Porque é isso que a graça faz. Ela redefine a história de quem é alcançado por ela. Pedro negou 3 vezes, mas foi restabelecido à mesa. Toma, oportunidade de recomeçar. Coisa linda. Aí no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele está ali com Jesus. Fica em Jerusalém até receberem poder. Aí ele ficou obediente. No capítulo 2, recebeu poder. Eu não vou guardar só para mim. Toma, pregou. 3.000 saem.
escravos. Olha o fruto aí. Aí no capítulo 3, ele estava subindo o templo na hora nona para orar. Avistou um paralítico que 30 anos pedia esmola na porta do templo. Aí ele disse assim, olha, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta no nome de Jesus. O homem levantou. Pronto, você já entendeu o problema? No capítulo 4, versículo 4, ele pregou de novo, irmão. Já não eram umas 3, eram quase 5.000 vidas. Você entendeu? O capítulo 5, ele estava ali no período da oferta, importantíssimo do culto. Ananias e Safira morreram porque mentiram a Pedro? Não, mentiram ao Espírito Santo que usava o Pedro. No capítulo 6, como um bom líder, ele disse, olha, nós não podemos nos afastar do ensino, nem da oração. Então vamos separar homens para o diaconato. Levantou 7 sob direção do Espírito. Você sabe quem foi dos 7, né? O primeiro apologista do Novo Testamento, chamado Estevão. Que coisa linda. Capítulo 9, versículo 32, chegou ele, Pedrão, cheio de ousadia, olhou para Enéas, que estava sem andar há quase 10 anos, e disse, receba a saúde. O cara voltou a andar. Capítulo 9, versículo 42, eu estou falando que Tabita estava morta, o corpo gélido, sem sinais vitais. Aonde? No lugar de culto. Subiu Pedrão as escadas do cenáculo, chegou lá em cima, depois que o ajoelhou no chão, ele estendeu as mãos e disse, receba a vida, Tabita. E ela reviveu. Eu estou falando desse sujeito, irmã. Capítulo 10, ele pregou para Cornélio, que coisa linda, a porta para os gentios estão se abrindo. Capítulo de número 11, consequentemente a mensagem do capítulo 10 chegou em Antioquia da Síria. No capítulo de número 12, era destrava enquanto dá tempo. Não podia mais não, rapaz. O cara já estava avançado demais. Então nós entendemos que toda a raiva do Herodes não tinha a ver com o que ele comia, vestiu, calçava, mas estava no peso da mensagem que ele pregava. Eu estou na conferência de mulheres hoje, nessa noite, falando da tua roupa, mas nunca foi tua roupa. Falo do teu sapato, mas nunca foi teu sapato. Falo do jeito que você prega e canta, mas não é o jeito que você prega e canta. É sobre quem você prega e canta. É sobre o Cristo que te chamou. Ai, Jesus. Agora eu entendi porque as coisas ficaram desse jeito. Me lembrei dos filhos de Israel. Os filhos de Israel foram perseguidos. Eu falei disso aqui ano passado. Foram oprimidos, hostilizados. Eles disseram, vamos dobrar a carga de serviço, porque o trabalho escravo vai tirar a força do povo. A Bíblia diz que o efeito foi contrário. O efeito foi contrário. Porque ao invés de oprimir para destruir, eles oprimiram para contribuir com o crescimento. Quanto mais oprimiam, mais o povo crescia. Quanto mais perseguiam, mais o povo prosperava. Pensaram que colocando Pedro no cárcere, encerrariam o seu ministério. Pedro estava encarcerado, mas não morreria como Herodes havia determinado em seu coração, como fez com Tiago. O homem estava debaixo de uma palavra. Estou lhe dizendo ousadamente esta noite que o diabo não acabou com a sua vida, não destruiu a sua casa, porque ambos estão debaixo de uma palavra. Digo que a igreja permanecerá de pé, avante e vencendo, porque está debaixo de uma palavra. Bata no peito e diga, eu estou debaixo de uma palavra. Minha casa está debaixo de uma palavra. Que palavra é esta, Amanda? Mateus 16, quem está comigo? Tá ligado? Jesus perguntou aos seus discípulos, o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? A resposta dos discípulos, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros afirmam ser Jeremias ou alguns dos demais profetas. Ele muda a ordem, mas mantém a pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Como quem quisesse perguntar, olha, ou dizer, eu não quero mais saber respostas plagiadas dos outros, baseado nas experiências das outras pessoas. Eu quero nas experiências de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Olha, Senhor, os homens dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos demais profetas, copia e cola. Os homens e os discípulos estavam aqui reduzindo Jesus. Não é segredo para nenhum de nós que Jesus vem sendo reduzido ao longo desses 21 séculos. Você faz retrospectiva da história, você vai perceber isso. Os judeus o reduziram ao falso Messias, todos nós sabemos.
Os muçulmanos o reduziram ao profeta da mesma linhagem que está menor que Maomé. Budistas o reduziram ao espírito evoluído ou iluminado. Espíritas o reduziram ao padrão perfeito de toda a ética existente e moral. Testemunhas de Jeová o reduziram ao ser que foi criado em algum tempo na eternidade. Alguns cristãos o reduzem a um arrepio na coluna, no braço, num período de culto como esse. Mas eu gosto de João, porque se lá atrás, no período do primeiro século, por volta do ano 15, João no 31, 37, perguntássemos para ele sobre Jesus, ele diria: o Verbo de Deus encarnado sobre a terra. Para a mulher samaritana, se perguntássemos, ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e quem bebe dessa água nunca mais volta a ter sede. Se perguntássemos para ele, mais uma vez ele diria: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Se perguntássemos a João, apóstolo, discípulo do amor, ele diria: o Cristo revelado para mim em Patmos. Ele tem os olhos como chama de fogo, o rosto que brilha mais que o sol do meio-dia, da boca sem uma espada afiada, mas a voz é como o som das muitas águas. Seus cabelos são mais alvos que a lã, os seus pés são como bronze polido, latão reluzente. Em uma das costas está escrito que ele não era nem será. Ele é transcendente, permanente, eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Apocalipse 21, para a igreja, se perguntássemos, ele diria: o Consolador, que enxugará de seus olhos toda lágrima. E em Apocalipse 22, ele é o último, o primeiro, o Alfa, o Ômega. Ai! Se eu direcionasse a pergunta hoje, eu faria da seguinte forma: para você, quem Jesus é para você? Se eu pudesse agora direcionar, eu lhe perguntaria: quem Jesus é para você? E agora eu não peço para que você responda com base nas experiências dos seus filhos, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Eu estou perguntando com base nas suas experiências: quem Jesus é para você? Vamos, gente, vamos voltar lá atrás. Jesus perguntando: em vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tiago, André, Tiago Maior, fale para mim. Natanael, vi você debaixo da figueira. Simão Zelote, tirei do meio de guerra de espada. Fala, Judas Iscariote, homem da bolsa. Eu sei que tu rouba, mas eu não te tiro da mesa. Você pode falar quem eu sou. Vambora, fala para mim. João, você reclina a cabeça no meu peito. Você pode abrir o bocão e dizer: fala, João. Nada, silêncio. Tiago, silêncio. André, silêncio. Simão Zelote, silêncio. Natanael, silêncio. De repente levantou-se ele. Quem era? Um homem previsível, problemático, oscilante, vacilante. Falava quando o cérebro estava em ponto morto. Repentinamente os olhares ficaram atônitos para ele, voltados para ele, dizendo: o que esse cara vai falar? Ele só fala coisa errada, na hora errada, só fala besteira. É um impossível. Olhares se voltaram para Pedro e ele disse: com todo respeito, Senhor, tu não és Elias, Jeremias, João Batista, nem nenhum desses profetas. Eu falo do Senhor para mim: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus olhando para ele, satisfeito com a resposta: feliz és. Feliz é você, Simão. Não foi tua carne nem teu sangue quem te revelou, foi o meu Espírito. Eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero que você volte a sua atenção para cá por um minuto, por favor. Ele está chamando Pedro. Pedro vem de Petros. Petros vem de fragmentos de um rochedo. Mas ele diz que sobre a pedra edificará a igreja. Pedra que vem de Petra. Grande rochedo. Rochedo de fundição. Pedro, Petros, fragmentos. Pedra, Petra, grande rochedo. É simples, rapaz. Tu achou um fragmento de mim, porque a base que vai sustentar tudo sou eu.
Palavra profética que está sobre a igreja, clara, simples, objetiva, reta e direta. Enquanto eu for a base, o alicerce e o sustento da minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Agora você consegue entender porque a igreja permanece de pé, porque você continua de pé. Não é porque é legal, porque está acostumado a apanhar, porque aprendeu a ser resiliente, a se reinventar dos problemas da vida. Você está de pé por causa de alguém. Esse alguém se chama Jesus. Se não fosse ele, por causa de Jesus, por causa de Jesus, nós estamos de pé por causa de Jesus. Herodes disse: vamos travar, vamos parar enquanto dá. Não, raízes fortes e frutos saudáveis. Não pararia. Raízes fortes e frutos. Posso te dar um conselho? Se repentinamente te derem um follow no Instagram, ou se repentinamente te excluírem daquele grupo de WhatsApp, ou se da noite para o dia pararem de falar com você, te hostilizarem ou perseguirem, por você se declarar ser um servo de Deus, amante das Escrituras, fique feliz. Celebre, sorria e se alegre. Fique feliz. Mas e Jesus conhece a Amanda? Ele está feliz também, porque ele disse para os seus discípulos: o mundo odeia vocês, mas sabeis que antes de odiar a vocês, ele primeiro odiou a mim. O que Jesus estava dizendo, Amanda, é simples. O mundo odeia vocês porque vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. O mundo vos odeia porque vocês estão aqui, mas vocês são meus. Não vai parar de pregar esse evangelho, não? Não. Não vai parar de declarar que Jesus é o Cristo, o Messias, Filho enviado de Deus? Não. Não. Prende. E aí? Depois de 7 dias mata. Coitado. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da... Aleluia! O diabo só vai até onde Deus permitir. Na reunião dos filhos de Deus, no livro de Jó, está escrito que o diabo se apresentou. E quem começou o diálogo foi Deus. De onde tu vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear. Aí Deus: ora, então, você viu meu servo Jó? Se você veio de rodear a terra e passear por ela, você viu meu servo Jó? Você viu que é um homem temente, servo fiel que se desvia do mal? Aí o diabo: tá bom, é claro que ele é servo fiel, é claro que ele é obediente e temente, porque eu sei que você sabe ele de balde. Experimenta tirar tudo dele para tu ver se na primeira oportunidade ele não blasfema. A ordem que Deus deu foi: toca em tudo, menos na alma. Tocou. Tirou tudo. Mas e a vida de Jó, que era o principal? Ele tirou? Pronto. Tirou a fidelidade, tirou a certeza da salvação, tirou a alegria de servir ao Senhor. Foi embora a saúde, os filhos, o dinheiro, o gado, a sanidade da esposa, mas Jó permaneceu ali, ó, se coçando com caco de telha, ferido, mas ficou. Você não vai parar de pregar esse Jesus? Não. Você não vai abrir mão? Não. Vou continuar fiel a ele. Então fica preso. Está chegando o dia. Aí a Bíblia diz que no último dia, Deus enviou um anjo. Eu disse que Deus enviou um anjo. Eu disse que Deus enviou um anjo. Porque a igreja fez o quê? Decidiu ir orar. Os irmãos foram questionar o problema, falar mal da vida dos outros, criticar a situação, sim ou não? Foram orar. Versículo 5 está escrito: Pedro estava preso. Porém, todavia, entretanto, a igreja orava. Os irmãos oravam incessantemente. Cultura de oração implantada. Subiram o nível quando perceberam o grau do problema. Capítulo de número 1, a Bíblia diz que eles lançaram sortes depois da oração para substituírem Judas no apostolado. Capítulo 2, eles oraram para viverem o Pentecostes. Oraram por 10 dias e foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3, eles estavam subindo o templo para orar. No capítulo 4, no versículo 31, eles oraram para celebrar a Deus pela soltura de Pedro. A oração de agradecimento foi tão forte, tão ferrenha, que o lugar onde eles estavam reunidos estremeceu. Capítulo 5, eles oraram no período de oferta. No capítulo 6, eles oraram para separar os diáconos. No capítulo de número 9, no capítulo de número 7, perdão, Estevão orou enquanto estava sendo apedrejado pelos seus inimigos, os seus açoitadores.
pastores. Capítulo 9. Pedro já tinha uma vida de oração quando ele levantou Enéas. Para levantar Tabita no nome de Jesus, ele se levantou do joelho após um período de oração. Capítulo 10, ele estava em oração quando recebeu a visão de Deus para pregar para Cornélio e toda a sua casa. Capítulo 12, agora Pedro está preso, mas a cultura de oração na igreja está plantada. Vamos orar, olha aqui, ninguém tem dinheiro para pagar fiança. Ninguém tem voz ativa na política para fazê-lo sair sob poder de argumentação. Ninguém é aliançável nem conchavo com lei de César. Ninguém é amiguinho de Herodes Agripa I. Vamos orar. Alguém diz orar? Não, o pastor está preso, rapaz. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Não entendemos de nada. Vamos fazer campanha mesmo. Só orar? Não, só orar não. Vamos orar incessantemente. Você lembra do que o teu Cristo disse? Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca, acha. Decidir orar. Primeiro dia, liberta o Pedro. Segundo dia, tira o Pedro da cadeia. Terceiro dia, arranca ele de lá. Quarto dia, quebra as algemas. Quinto dia, traga Pedro de volta, Senhor. Subir um nível. Eu gosto disso, porque a palavra incessante aqui tem seus sinônimos. Lucas diz, eles oraram incessantemente. Tá bom? Vamos entender o significado de incessante? Assíduo, frequente, permanente, fervoroso, ininterrupto. Abre aspas. Aquele que não pode, não deve ser interrompido sob quaisquer circunstâncias. Fecha aspas. Incansável. Você pegou? O problema não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja, mas ela inteligentemente usou o problema como combustível para subir o nível e continuar orando. Por isso eu te digo isso nessa noite, não se espante, porque Deus é sábio, é extraordinariamente sábio, Ele é maravilhosamente sábio, e dentro dessa sabedoria, não se apavore, mas às vezes Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para mover uma igreja em oração. Qual é o intuito? Mover você? Se for preciso para mover você, Ele permite. Para te trazer de novo, Ele permite. Para te atrair novamente, Ele permite. Sabe o que A.W. Pink, em seu livro Nós Somos o que Amamos, disse uma vez? Somos os maiores hipócritas. Se somos vistos em reuniões de orações públicas por homens, num culto como esse, mas não somos vistos em reuniões privadas, secretas de orações por Deus. Temos um gravíssimo problema de virmos a um culto como esse e depositarmos a expectativa no pastor da igreja, no cantor do culto, ou no pregador que vem de longe para ministrar uma palavra. O culto não foi bom porque o pregador não pregou do jeito que eu gostaria. O culto não foi bom porque o pastor não dirigiu do jeito que eu gostaria. O culto não foi bom porque o coral não cantou o hino que eu queria. Irmão, o culto quem faz é você. Ele não começa aqui, ele começa na tua casa. Nós reclamamos de um culto dizendo que não teve poder dentro da nossa perspectiva, porque não temos fogo nele em casa. Começa lá. A Bíblia diz que quando os filhos, servos e profetas de Baal se esgoelaram durante todo um dia, se cortaram para verem fogo cair do céu e não caiu, a primeira coisa que Elias fez para desafiar os deuses pagãos foi consertar o altar. Depois que ele consertou o altar, ele clamou a Deus uma única vez e o fogo caiu. Viemos para um culto como esse, com o altar quebrado. E aí quando o fogo não cai, nós jogamos a culpa em terceiros. A culpa é de Elias. A culpa é nossa. Os irmãos decidiram orar. Entraram em clamor, entraram em guerra, entraram em oração. E Deus enviou um anjo respondendo à oração intercessória da igreja que entendeu o trabalho em unidade. Cultura de oração implantada. Eles já subiram o nível. Subiram a mais. Você pode mais do que isso. Você aguenta mais um pouco. Aí, Amanda, eu não sei se eu vou aguentar. Aguenta sim, porque ano passado tu passou por coisa pior. Disse que ia desviar. No próximo culto você botou a roupa e veio. Você aguenta? Semana passada você passou por situações que fez as lágrimas caírem dos seus olhos, do seu coração se angustiar, e você disse, eu não quero mais saber de igreja. Aí quando lançaram a data da conferência, você comprou roupa na paleta, você comprou perfume novo, você fez chapinha, você botou roupa no corpo e você veio cantar no coral. Você aguenta? Você aguenta?
Ai, Deus não está com pena de mim, irmão. Deus não tem pena de você. Sabe por quê? Porque, como disse o salmista, ele conhece a tua estrutura e ele lembra que você é pó. Ele nunca te daria algo que você não suportaria. E se ele permitiu, é porque ele sabe, desculpe o vernáculo chulo que eu vou usar. Ele sabe que tu aguenta o roxão. Tu aguenta. Por isso Deus permitiu tudo isso. É saudade, irmã. Já ouviu falar de saudade? É saudade de ouvir você. É saudade da tua voz no secreto. É saudade do relacionamento que vocês tinham. É saudade da intimidade. É saudade do contato. É saudade, é saudade, é saudade. Jesus disse aos seus discípulos quando ele instituiu o princípio do secreto: quando orardes, preste atenção, quando orardes, não sejam como os escribas e fariseus. O que eles fazem? Vão às praças, oram em voz alta, se esgoelam. Ora, resumindo, eles evidenciam em público uma vida de santidade que não preserva no secreto. Jesus está pregando para os seus discípulos isto aqui, ó. Vocês não são daqui. E por não serem daqui, não tem que fazer aquilo que os que são daqui fazem. Vocês são do reino. E por serem do reino, tem que fazer o que ele manda, o que ele ensina. E esse é o ensinamento. Entra no teu quarto, intimidade. Fecha a tua porta. Olha, o teu pai que está em secreto. E o pai que vem em secreto te recompensará. Não é aqui, é lá. Ai, o problema é que a nossa vida está boa demais. E aí Deus precisa, às vezes, movimentar um pouquinho. Ai, aventura, para nos atrair de novo. Mas quando a igreja entendeu e se posicionou em oração, o que Deus fez? Eu falei aqui milhares de vezes. O que Deus fez? Enviou o anjo. Quando, Amanda? Nos 45 do segundo tempo. Você não sabia que Deus fazia isso? Claro que você sabia, você só esqueceu. Ele faz. Quando a igreja se posicionou, ele viu o anjo nos 45 do segundo tempo. Como assim? Na última noite, faltando horas para Pedro perder a cabeça, o anjo entrou no cárcere, iluminou o prisioneiro, quebrou as algemas das mãos e dos pés, abriu a porta pela terceira vez e fez ele passar a olho nu. Nos 45 do segundo tempo, ele faz. Deus faz isso. Quando o farol estava prestes a pegar o povo reclamou: acabou, Moisés, não tem mais jeito. Ele estendeu as mãos com a vara e disse: Senhor, e agora? Deus disse: toca no mar. Tocou, abriu o mar. Ele passou. Os inimigos até foram atrás de Amanda, mas quando eles passaram, terminaram de passar, Deus fechou o mar e os inimigos foram engolidos. 45 do segundo tempo. Você lembra de Daniel, quando recebeu o edito lá? O rei recebeu, os irmãos receberam um edito e disseram assim: olha, não podem mais adorar a nenhum Deus, fazer petição a nenhum Deus que não seja Dario, ok? Aí Daniel fez o quê? Eu vou orar. Entrou pro quartinho, manteve a cultura de oração. Cara, camarada com muita responsabilidade, com muitos afazeres, na idade de 80 anos, príncipe de príncipes e presidente de presidente, mantinha uma cultura de oração, orava 3 vezes ao dia. Quando o decreto chegou, ele foi orar. O rei disse: eu não posso voltar atrás. Acuchelo, joguem Daniel na cova. Ele foi para a cova. Coloquem a pedra na boca. Colocaram a pedra. Dario com o coração angustiado porque gostava do Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. É o mesmo Daniel, ele que veio e nos contaminou, continuou servo do Deus dele, mesmo numa cultura pagã. Esse Daniel, ele foi para a cova uma noite inteira e de manhãzinha, ele: para, tira, já deu horário, tira a pedra, desesperado. Ele ainda chamou com uma voz de esperança, mas ainda tremula: oh Daniel, você está aí? Aí ele lá da cova: oh rei, vive para sempre. Ai, mas se eu estivesse aqui. Oh rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo. Ele fechou a boca dos leões e me livrou. Os 45 do segundo tempo, a menina morta, chamada Talita Cumi. Olha a casa do lado de fora cheia. Eles disseram: Jairo, você é um doido, você está importunando Jesus, ela já morreu. Aí dentro da casa, Jesus não ouviu. Tira a menina, bora menina, levanta. A menina levantou. Os 45 do segundo tempo, quando ela foi apresentada ao povo: o que aconteceu? Ele chegou. Ai, você lembra do menino, filho da viúva
de Naim estava morto, coitado, a mulher enfrentando o luto pela segunda vez. Acabou, o marido foi morto, agora teu filho também. Aí na hora, ela estava levando ele para o cortejo, veio Jesus. Tomou no esquife e disse: levanta, menino. O menino levantou. Você lembra de Lázaro? Isso é poderoso, irmão. Lázaro, morto há 4 dias, já liberando gases, já estava podre. A multidão descrédita. Jesus disse: só removam uma pedra removida. Vem, amigo, saia. Ele saiu. Mas eu tô com vontade de morrer aqui hoje. Você quer exemplo mais lindo, mais grande, mais extraordinário? Cristo que salvou tua vida. Morreu na sexta-feira, perto do horário do Shabat. Quando ele rendeu o Espírito, houve trevas por toda a face da terra. O véu se rasgou de alto a baixo. Deu horário e disseram: bora, tira o corpo do morto. Veja o Zé de Arimateia, eu vou dar o sepulcro para ele. Ninguém nunca usou esse sepulcro. Coloca o corpo dele lá. Colocaram o corpo de Jesus, colocaram a pedra na boca da cova. Acabou, não tem mais jeito. Os romanos, já celebramos. Os judeus, acabou. Esse blasfemo morreu. Primeiro dia, nada. Segundo dia, sábado de aleluia, silêncio, nada. Mas no domingo, quando as mulheres chegaram, elas desesperadas. Agora, o que aconteceu? Eles vão nos perseguir dizendo que nós roubamos o corpo. Aí os anjos, vocês procuram no meio dos mortos quem está vivo. Por quê? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Fala para alguém aí, por favor, que eu vou encerrar agora. Fique em paz, porque ele vai chegar nos 45 do segundo tempo. Mas enquanto ele não chega, se posiciona, ora. Enquanto ele não chega, se posiciona, cai de joelhos. Enquanto ele não chega, se posiciona, se entrega. Ele é poderoso para enquanto você está aqui agora enviar o anjo para livrar a tua casa. Ele é poderoso para enquanto você está buscando, se posicionando aqui agora, ir lá cuidar do teu filho, do teu marido, da tua filha. Ele é poderoso para chegar nos 45 do segundo tempo naquele lugar. Aonde está? Ele está no Rio de Janeiro, Jesus vai. Aonde ele está? Ele está em São Paulo, Jesus manda o anjo lá. Onde ele está? Ele está lá do outro lado do mundo. Ele está na China, está na Coreia, está no Japão. Ele está na Palestina. Ele manda lá, 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 ele manda! Quem ele é? Quem ele é? É o Deus que não se limita a um espaço geográfico, a problemas, circunstâncias, adversidades ou situações. Eu estou falando desse Deus. Sai, Pedro. Levanta-te. Cinge-te, calça-te. Veste a tua capa e vamos embora. Estou encerrando já. Pedro fez o que, irmãos? Fala, ele saiu. Para onde Pedro foi? Para onde Pedro foi, irmão? O cara tinha um endereço. Foi... Ai, meu Deus! Ele foi para o lugar da oração, irmão. Ele foi para o cenáculo, na casa da irmã Maria. Aleluia. Quando ele bateu a porta, os irmãos estavam lá dentro orando fervorosamente. Você lembra do que eu disse aqui, num dos sinônimos de interrupto? Aquele que não pode, não deve ser interrompido sob quaisquer circunstâncias, nem mesmo uma batida na porta. Ele interrompeu o clamor da igreja, não. Nós vamos nos manter aqui orando. Aí a minha irmã Ruth, que estava limpando o pátio da casa, ouviu a voz do Pedro e disse: não acredito, é ele. Eu preciso contar para Maria, para as Marias que estão lá dentro. Ela foi. Gente, interrompa a oração rapidinho. Deixa ali orando, deixa o Natal orando, deixa o André orando, o Thiago orando. Vem cá, olha, Pedro está lá na porta. Ai, não, você está doida. Você não estava orando por isso? Se acostume não, você não estava orando por isso? Não, mas ele é o anjo dele. Não, gente, eu já vim dar a notícia, tá? É o Pedro que está lá. Ele não está só batendo, ele está chamando. Como quem quisesse dizer, a resposta das orações que vocês fizeram já chegou. Está lá na porta batendo, pedindo para entrar. Só deixa entrar.
E aqui eu termino a minha pequena participação, muito grata com tudo que o nosso Deus já tem feito aqui, fazendo uma pergunta retórica que George Morrison, ao seu vasto público americano, uma certa feita, fez. Queridos, se o anjo chamou Pedro, quem chamou o anjo? Se o anjo buscou Pedro, quem buscou o anjo? Você já entendeu, né? A oração da igreja. O que você vai fazer a partir de hoje? Orar mais. Aleluia! Tua raiz precisa ser fortalecida. Você tem que orar. Regar. Porque antes dela subir, ela precisa descer. Antes de dar frutos, ela precisa, ó. Você já viu como que é a raiz de uma árvore? Ela cresce primeiro para baixo. E não é vista a raiz dela. Você só vê depois a beleza e os frutos. Mas antes disso aqui tem um processo. Você precisa regar a sua vida de oração. Amanda, eu estou sem vontade de orar. Quem disse que você vai ter vontade de orar, irmã? Paulo em Gálatas disse que a carne milita contra o espírito e vice-versa. Mas eu aprendi que quando eu oro, eu deixo de pecar. Mas se eu pecar, automaticamente eu vou deixar de orar. É uma guerra que não vai se findar nunca. Tua carne vai guerrear contra o teu espírito e teu espírito vai guerrear contra a tua carne. Você precisa decidir. Amanda, eu não quero orar. Ore sem vontade. Amanda, eu não quero buscar. Busque sem vontade. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos nutrir nossa vida de oração agora. A nossa raiz, vamos fortalecer a nossa raiz para termos frutos saudáveis lá na frente. Eu gostaria de pedir gentilmente que toda a igreja se pusesse de pé agora. A igreja de pé agora, nesse momento. Eu vou ser ousada mesmo. Eu gosto desse lugar aqui porque o pastor Marcelinho é do fogo, é do mistério. Olha, que maravilha, irmão. Eu vou orar, eu posso orar por você. Eu posso clamar pela sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração aí agora. E enquanto você está de olhos fechados, eu vou fazer um convite especial e rápido, para você que está há muito tempo sem falar em línguas estranhas. Quanto tempo você está sem ter uma experiência com o Senhor? Há quanto tempo você não sente a presença de Jesus por conta das tribulações da vida? Há quanto tempo você não ora, você não busca? Eu queria te fazer esse convite essa noite, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você for corajoso o suficiente para assumir que você precisa receber uma injeção de ânimo na sua vida espiritual, que você precisa fortalecer a sua raiz, eu vou te convidar a sair do seu lugar. Se você quiser e tiver coragem. Se você não quiser, irmão, você pode ficar aí onde você estiver agora.